Olá, irmão e irmã em Cristo, amigos pela fé. Eu venho, por meio desse vídeo, trazer algumas curiosidades para você conhecer referente à minha caminhada de fé. E vocês podem se perguntarem, quando, como que Bel Ferreira começou a sua caminhada na igreja? E com certeza irei falar neste vídeo e teremos outros que darei também testemunhos verdadeiros, importantes e fortes para mostrar a importância de estarmos atentas o que Deus quer de nós, o que Ele quer, o que Ele espera. O que Ele quer é o nosso amor, o que Ele espera é o nosso sim. E aí eu vou contar para vocês como realmente iniciou a minha caminhada na igreja. Claro que quando eu fui batizada, ainda criança, fui levada para ser apresentada na igreja pelos meus pais e os meus padrinhos, e por meio do batismo fui consagrada ao Senhor. Mas eu tive uma criação muito rígida. Meus pais traziam os filhos e as filhas de uma forma muito exigente na maneira de conduzir a família, de criar os filhos e filhas. Imagine você que na época da minha juventude, com meus 13, 14 anos, nós não tínhamos o direito de sair de casa a não ser para ir à escola, para estudar. E assim mesmo teríamos que prestar conta de toda a nossa ida, até a chegada na escola, até o retorno, porque tinha que estar realmente em casa, estudando com meus pais, ali, presente. Eles não tiravam os olhos dos filhos e filhas, mas Deus tem um plano para nós. E quando eu completei 14 anos, estudante do Colégio João Campos, esse colégio dirigido por padres vocacionistas. Na época, quem era o diretor da escola era o padre Hélio Rocha, hoje em memória. E aí, os meus professores, a maioria deles, eram seminaristas e muito presentes na vida dos alunos. Eu me encantava com a aula de religião. Me encantava de tal forma que teve mais de um seminarista que observou que eu era diferente, assim ele dizia, que eu era diferente nas aulas, que o meu interesse pela religião era muito nítido. E aí, Padre Hélio, que era o diretor, ficou sabendo e gostava de dialogar comigo. Tive várias oportunidades de dialogar com ele. E a meio a essas aulas de religião, eu recebi um convite por meio de um seminarista, professor, José Cristóvão de Oliveira, e ele disse para mim: Bel, eu quero lhe convidar para você ser legionária de Maria, fazer parte do movimento da Legião de Maria. Aí eu disse, meu Deus, esse convite eu não sei se eu vou poder cumprir, porque justamente pela a rigidez na criação que meus pais tinham conosco e de uma forma especial com as filhas mulheres. Mas o convite ardeu em meu peito. E aí, o que é que acontecia? Eu teria que perder uma aula de português, né, para estar neste grupo de jovens da Legião de Maria, porque eu não poderia participar deste grupo em um horário que fosse muito tarde, porque minha mãe não ia permitir eu sair de casa, vamos dizer que já à noitinha, à tardezinha. E fiquei ali sem saber o que fazer. Mas o amor de Deus era muito grande, ardia já em meu peito com meus 14 anos de idade. E aí eu aceitei o desafio de perder
as aulas de português e perdi. Perdi praticamente 1 ano as aulas de português. Só uma ou outra aula é que eu assistia. Aí estudava dobrado, para não ficar em recuperação, para passar de ano. E frequentei este grupo da Legião de Maria com meus 14 anos de idade. Participei deste grupo por 3 meses sem meus pais saberem que eu estava em um grupo de igreja, em um grupo de pastoral de igreja. Mas não era apenas as reuniões deste grupo de jovens. Nós teríamos também que sair para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus. A Legião de Maria foi uma escola para mim, que me exercitou a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí o que é que acontece? Minha mãe, muito sábia, ela percebeu que eu dava assim umas saídas e ficava diferente em casa porque eu já estava sendo moldada por Deus, permitindo Deus agir em mim. E minha mãe chegou para mim e disse: Belzinha, além da escola, o que você anda fazendo? E aí eu teria que dizer para ela, como disse, contei todo o fato, que eu já estava em um grupo da Legião de Maria, rezando o terço, eu não sabia rezar o terço, e fui ensinada, conta por conta, para aprender a rezar o Santo Rosário. Então, com a Legião de Maria, eu fiz essa experiência fantástica de Jesus e eu posso dizer, foi por Maria, por Nossa Senhora, que ela me apresentou o seu Filho Jesus, eu me apaixonei por ele, uma paixão forte que falava dentro da minha alma. E eu comecei a trilhar o caminho do Senhor. E eu comecei justamente na escola da Legião de Maria. E aí me confessei com o Padre Hélio na época. Por que eu me confessei? Falando para ele que eu disse sim a este movimento da igreja, atuando como uma pastoral, sem meus pais saberem. Porque eu tinha certeza que eles não deixariam eu sair de casa para estar fazendo, não porque era um trabalho, um serviço da igreja e na igreja, mas porque a filha não poderia sair de casa a não ser para a escola. Então, o tempo todo nós éramos monitoradas e aquela criação muito rígida de ter a hora de sair de casa e a hora de retornar. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quando eu falei para minha mãe dessa experiência que eu estava vivendo e que eu estava amando, ela deu um grande sorriso e disse: "Tá certo, minha filha, eu te dou todo o apoio, porque eu sei que é uma coisa boa." E realmente foi este apoio de minha mãe que me deu uma segurança de estar perdendo aula, sim, porém estudando em dobro. Conversava com a professora, ela não me compreendia tanto, mas era algo maior do que eu, mais forte do que eu. E aí o que acontecia? Toda sexta-feira eu levava para o colégio, além dos meus livros, cadernos, eu levava a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi uma tia minha, paterna, que me presenteou. Inclusive, tinha uma Bíblia que era chamada Bíblia Dicionário, uma Bíblia grande, e eu não tinha vergonha de levar aquela Bíblia grande para o colégio. Porém, minhas colegas, elas riam de mim, ficavam rindo o tempo todo, eu percebia, mas eu não me incomodava, porque no fundo elas também admiravam isso. Admirava da minha coragem de estar ali, colocando a minha fé para ser manifestada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
E com o longo do tempo, as minhas colegas começaram a se encantar com a minha coragem. Elas mesmas testemunhavam. E aí, o que é que acontecia? Queriam dialogar comigo. Dialogar querendo saber o que é que eu estudava sobre a Bíblia Sagrada, qual a experiência que eu estava vivenciando, que eu deixava tudo para seguir, que era Jesus Cristo. E aí nós sentávamos no pátio do colégio e eu, já movida pelo Espírito Santo de Deus, eu falava das maravilhas do Senhor para elas. E aí eu fui conseguindo criar a cada dia uma fé sólida e também fui adquirindo o respeito pelas minhas colegas, porque eu não dava importância o que elas ficavam falando com aquela, hoje que nós podemos chamar de bullying, né? Então tinha uma relia em torno de Bel com a Bíblia dicionário. E fui chamada de Beata várias vezes, ao ponto de eu ter o interesse de pesquisar o que significava ser beata. E assim eu fiz. Aí eu descobri que ser beata é aquela pessoa que está o tempo todo intimamente ligada a Deus. Que em nenhum momento, nenhum segundo de sua vida, ela esquece de que tem um ser onipotente e que com o nosso sim, o nosso amor, a nossa fé, a gente diz: eis-me aqui, Senhor, que eu estou para fazer a tua vontade. E tudo isso, quem me inspirou foi Maria de Nazaré. E tem uma canção que logo cedo na minha caminhada eu escutei, aprendi e vou cantar só o refrão para vocês. Foi Maria de Nazaré que me ensinou o segredo que mudou o rumo do meu coração. Eu vivia dizendo não e Maria me convenceu que pra gente se realizar é preciso fazer o que Ele mandar. E é isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Maria me ensinou sim. Por isso é que eu tenho esta devoção à Nossa Senhora, uma devoção forte. Quando eu falo de Maria, o meu corpo todo fala. Eu sinto uma emoção. Maria conversa comigo, Maria me olha. E por isso eu peço para ela: ó Mãe, minha querida Mãe, eu te amo e me ajuda, me conduz a teu filho, para que eu possa fazer o que ele mandar todos os dias da minha vida. Por isso é que eu escolhi o nome do canal, Ser Caminhar com Maria, porque é Maria que nos ajuda a mudar o rumo do nosso coração. Por quê? Porque Maria mudou o rumo do coração dela. Maria tinha seus planos, que era casar com José, formar uma família. Mas Deus tinha outro plano para Maria. E o plano era que ela fosse a mãe do Salvador. E com o seu sim, ela mudou o rumo da sua vida e deixou que Deus a conduzisse. E o bonito e o forte e o interessante de Maria é que o seu sim foi em favor de todos nós, da humanidade. Salve Maria, obrigada Maria de Nazaré, porque tu me ajudastes a mudar o rumo do meu coração. E mudou, sem dúvida, por isso aqui estou. E justamente no dia 28 de junho do ano de 78, eu também disse sim a Deus, a exemplo de Maria, e eu mudei o rumo do meu coração. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé, essa foi apenas uma parte dessa história maravilhosa de fé que Deus me presenteou.
com certeza vou continuar falando em outros momentos, em outros vídeos, a grandiosidade do amor de Deus e as maravilhas que Ele realizou em mim, e Ele realizou. Por isso, eu convido a você que, se você gostou desse testemunho, que dê o seu joinha no vídeo, compartilhe com as pessoas que você gostaria também que ela soubesse dessa história de Bel Ferreira, desta pequena origem que se tornou grande em favor, não de Bel, mas em favor da igreja, em favor do povo de Deus, porque é esse o meu ardor missionário, é fazer o povo de Deus ser feliz com a palavra anunciada. E aí eu te convido, você que ainda não se inscreveu no canal Caminhar com Maria, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe também o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com a sua família abençoada, com a sua vizinha, com seu amigo e sua amiga pela fé. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé. Até breve, se assim Deus nos permitir. Salve Maria!